Pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aulinha de hoje? Então vamos ir na disciplina, abordar a temática dentro da disciplina de pessoas com deficiência múltipla. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a deficiência de surdo-cegueira, ok? Então a surdo-cegueira ela se enquadra dentro da disciplina de deficiência múltipla, porque como a gente já tinha visto lá uma deficiência com uma pessoa que tem uma deficiência e tem mais uma, isso já se enquadra na questão de deficiência múltipla. Vamos lá, então, ao primeiro tópico, que é a questão de o que pode acarretar a surdo-cegueira em alguma pessoa. Então, são fatores que podem ser causados por doenças ou por síndromes genéticas, ok? Algumas possíveis causas dessa surdo-cegueira. Boa noite, pessoalzinho que está online. Vamos começar ali a aula sobre a temática de surdo-cegueira na disciplina de deficiência múltipla. A gente vai iniciar falando sobre as causas que podem levar à surdo-cegueira. São duas causas. Primeira causa, um fator genético, que a pessoa vai ter uma surdo-cegueira congênita, já vai nascer surdo-cega, ou, no caso de uma síndrome, ela pode vir a perder essa audição e essa visão. E causas também ocasionadas por questão de doença, né? Algumas doenças virais e na gestação ou depois dela. Vamos lá? Então, a surdo-cegueira ela pode ter uma relação com a questão da rubéola durante a gestação. A toxoplasmose pode vir a ocasionar a surdo-cegueira, herpes, sífilis, são duas DSTs, né? E a prematuridade da criança também pode ocasionar a surdo-cegueira. Uma das síndromes que a gente sempre vê que está relacionado à questão da surdo-cegueira é a síndrome de Usher. A síndrome de Usher, a criança pode vir a nascer, né, com a audição e com a visão, e no decorrer do desenvolvimento ela perde esses dois fatores sensoriais, a visão e a audição. Belezinha? Ficou claro, então? O que pode ocasionar a surdo-cegueira? Doenças e fatores genéticos. Fatores genéticos na questão de síndrome e doenças na questão de doenças infecto-contagiosas que a pessoa pode ser que a mãe contraia ou a criança também pode ser afetada por essas doenças. No caso das doenças, a sífilis, a toxoplasmose, herpes, a rubéola, e na questão da genética, a questão da síndrome, a mais apontada, né, nas pesquisas, é a síndrome de Usher, que a criança vai perdendo a audição e perdendo a visão no decorrer do desenvolvimento infantil. Bora para frente? Vamos lá na questão histórica, né? Então, surdo-cegueira se escreve tudo junto, é uma terminologia utilizada. A pesquisa histórica, né? Fatos de tentativas pedagógicas com crianças ou pessoas com surdo-cegueira. Se iniciou lá na França, que era desenvolvido em escolas ou escolas para cegos ou escola para surdos. Então, eles não tinham uma metodologia totalmente voltada à questão da pessoa sem esses dois, com a falta, né, dessas duas, da audição e da visão. Mais tarde, a gente vai ter, historicamente, a questão dos Estados Unidos, por volta de 1930, 1935, na instituição Paris, com o Dr. Samuel Hauer, que vai fazer os primeiros atendimentos a surdos cegos utilizando a Libras Tátil. O que é a Libras Tátil, então, né? A gente sabe que a decodificação da palavra A em Libras é assim que faz. Na questão tátil, eu vou posicionar a minha mão na letra A,
na pessoa que tem a surdo-cegueira. E a pessoa vai ter essa sensação da codificação da letra A, ou da letra B, ou da letra C, da letra D, na mão, dependendo da sensibilidade da pessoa. Isso pode ser feito também no antebraço da pessoa, né? Ela vai conseguir sentir a decodificação que você está fazendo. Então, lá nos Estados Unidos, nessa instituição chamada Instituição Perkins, aonde a gente tem a aluna, que é uma referência para a gente que trabalha com educação especial, que é a professora Anne Sullivan, que foi a professora que conseguiu mediar algum entendimento, e muito, né, porque se desenvolveu muito a aluna dela, famosa, a Ellie Keller, que tem o filme e tudo, onde ela descobre que essa Libras tátil, ela consegue construir alguma mediação de entendimento da Ellie Keller. Vamos para frente. Se tem, né, registros também na Rússia, na escola de Varsóvia, as tentativas deles de mediação com alunos com surdo-cegueira. O que ocorre? Durante muito tempo se pensou que a pessoa que era surdo-cega também tinha o déficit intelectual. Talvez algumas vinham a desenvolver, né, devido à falta de estimulação precoce dessa criança. A criança não tem a visão, não tem a audição e não vai se desenvolvendo a tempo, né? Isso vai ocasionando uma perca, talvez até ocorra a questão da deficiência intelectual mesmo, devido à falta de estimulação precoce. Beleza, dá uma boa noitezinha para o pessoal que está ali online, a Mari, a Elisa, a Gleice, a Dayana, a Fabiola, a Leda, Melissa, conseguiu assistir, Melissa? Que bom. Alessandra, pessoalzinho, boa noite. Então a gente está falando sobre surdo-cegueira nessa live, né? Depois eu dou os avisos paroquiais no final do conteúdo. Mas vamos para frente. Então a gente já falou das possíveis causas que levam a pessoa a ter a surdo-cegueira, que são fatores de doença ou fatores genéticos, né? Fator genético, eu citei a síndrome de Usher. E as questões de doença, citei a toxoplasmose, a sífilis, a herpes e a rubéola. E a questão da prematuridade do nenê também pode causar, não tendo os devidos cuidados, pode causar surdo-cegueira também. E aí falei também dos atendimentos, a questão histórica, né, que se iniciou lá na França, se tem registros de tentativas de mediar conceitos e educação dessas pessoas com a surdo-cegueira. Falei da questão dos Estados Unidos também, da instituição Perkins, onde a Anne Sullivan estudou, e posteriormente ela foi e conseguiu uma ótima mediação de conhecimento com a aluna Ellie Keller. Ellie Keller vai muito, muito além do esperado, né? Se formou PhD, fez faculdade e tudo. Então, e no Brasil, a data de atendimento a pessoas com surdo-cegueira é de 1953. Olha lá, e com a vinda da Ellie Keller até o Brasil, trazendo essa novidade de mediação da educação, né, de alunos com surdo-cegueira. Ela foi convidada pela Dorina Novil, que é que vai fundar a instituição Dorina Novil, com atendimento a pessoas com deficiência múltipla e referência em mediação com pessoas surdo-cegas aqui. Eu tenho os Diri também estão assistindo, a minha diretora ali do Germano está assistindo também. Espero que a diretora do Balduino também esteja assistindo. A Aline está ok ali. Vamos lá. Então, com a vinda da Ellie Keller para o Brasil, eles têm essa nova abordagem, né, de que é possível fazer essa mediação de entendimento e de conceitos acadêmicos para a pessoa com a surdo-cegueira. Se praticando essa Libras tátil e outras tentativas também. Vamos lá. Então, assim,
dentro da classificação da pessoa surdo-cega, é muito importante a gente ter os conceitos bem formados. A pessoa surdo-cega, ela não necessariamente tem que ser cega totalmente e surda totalmente. A surdez severa, né? E a perca da visão severa. Não. Ela pode ter uma baixa visão, ter um campo visual reduzido e ter perdido a audição. Ela pode ter a audição, escutar bem, e ter perdido a visão. Isso se classifica também na questão da